Vamos com o Giro Entrevista desta quinta-feira. Temos o prazer de receber em nossos estúdios o vereador, presidente da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, Lorival do Raio X. Ô Lorival Heitor, seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem, Lori? Boa tarde, Diego, boa tarde, Dário, ouvintes da 104.9, Diário Cidadão. É sempre uma satisfação estar aqui, né, falando um pouquinho da vida política, dos trabalhos que serão aí 2023. E essa oportunidade sempre agradece. Nós que agradecemos. Dário Miguel, boa tarde. Tudo bem, Diego? Boa tarde a você, boa tarde ao presidente do Legislativo Santa Cruzense, para você no rádio na 104 e também na internet conosco. Uma excelente tarde. Mande aí a sua pergunta, opinião no WhatsApp 997726104. Na medida do possível, a gente vai trazer ao final aqui da participação do convidado de hoje, Lorival do Raio X. Presidente, estamos às vésperas do início do ano legislativo, com a primeira sessão ordinária de 2023, marcada para 6 de fevereiro. Isso. Você falava antes da gente começar o papo que já tem um roteiro pronto para essa primeira sessão do ano. Já colocou tudo no papel para não ter chance de confusão logo na estreia? Como é que está a expectativa da primeira sessão, Regina? Justamente. O planejamento sempre é alma, né, do bom negócio, das coisas darem certo, né? E a prioridade durante a sessão será manter a ordem, né? A ordem que eu digo não é que a sessão é bagunçada, né? A ordem no sentido da discussão dos projetos, da discussão de requerimento, né? Da palavra vaga, né? Então isso aí tem que ter ordem, porque a população, ela está ali acompanhando, ela quer saber o que está acontecendo dentro do Legislativo, quais são os trabalhos do Legislativo, né? Quais são os projetos que estão vindo do Executivo para serem votados no Legislativo. Então eu fiz um pequeno rascunho, né, do regimento interno, né? A gente tem conhecimento, mas às vezes na hora da gente ter que usar, nós precisamos estar bem pautado para poder tomar a decisão certa naquele momento. Tenho certeza que, dependendo da situação, não vou precisar usar. Marquei uma reunião agora para o dia 2, né, de fevereiro, com todos os vereadores, convoquei, né, não convidei, convoquei uma reunião para a gente já discutir realmente a forma que serão feitas as reuniões das comissões e as sessões ordinárias também. Lorival, você pretende implementar alguma mudança para que o andamento da sessão fique mais a seu contento, para que haja talvez uma comunicação mais assertiva com o público que está no prédio e, sobretudo, quem acompanha pelas mídias da Câmara, pela rádio? A gente também falava um pouquinho antes de entrar ao ar sobre a linguagem. Faz parte, vocês lidam com o universo jurídico, é uma casa legislativa, existe um rito, há um processo legislativo que tem que ser cumprido, e isso às vezes torna a coisa um tanto quanto truncada para o público comum, para o público geral. Mas talvez algumas alternativas, algumas pequenas melhorias facilitem nessa comunicação com o público. Pode ter alguma situação, vocês pensam em algo desse tipo, de tornar mais clara a sessão para quem ouve, para quem assiste? Tem alguma iniciativa nessa linha? Com certeza, Diego. O primeiro raciocínio que eu tive, e vou colocar em pauta, em funcionamento, as reuniões das comissões serão todas filmadas e transmitidas. Vai ser transmitida ao vivo? Ao vivo, tá? Por quê? 99 dos projetos que estão entrando para a sessão, certo? Normalmente se discute só se ele sobe ou não sobe e os pareceres. Sim. Né? E é como você acabou de dizer, às vezes a população não tem conhecimento jurídico. Claro. Né? A população não tem conhecimento das palavras jurídicas, né? Da forma que é lido o projeto. Então eu vou tentar fazer alguns resumos, né? E levar para a população da forma mais prática, né? Com uma linguagem um pouquinho mais inferior que a linguagem jurídica, né? Menos técnica. Uma linguagem perfeito. Menos técnica. Sim. Menos técnica, né? Para que a população possa acompanhar e, de repente, também até opinar. Não, e a rigor, né, Lorival, fazendo uma parte, nem o vereador também tem que ter o conhecimento jurídico. Não. Vocês vão se aperfeiçoando ao longo do certeza. mandato. E é na reunião de comissões que o projeto é explicado para os vereadores, até numa linguagem não técnica. Sim, transmitindo justamente. as próprias reuniões de comissões, algumas das dúvidas dos vereadores já podem elucidar para o público do que se trata aquele projeto. Já é justamente a transmissão para a população poder acompanhar. Né? O vereador que está discutindo o projeto, o vereador que fazem as perguntas do projeto, porque aí o doutor Fabrício, que é o nosso assessor jurídico, ele vai responder. Ele respondendo, a população também já vai estar se inteirando qual o teor do projeto. Isso é muito importante.
Ô, Lorival, aproveitando a sua participação aqui, logo na minha primeira pergunta, eu já quero entrar num tema que está sendo muito discutido, inclusive foi discutido ontem, então logo também no início dos nossos trabalhos aqui, da nossa entrevista com o vereador Cristiano Tavares, que é sobre a questão da Santa Casa. O que aconteceu com o médico, com uma paciente aqui de Santa Cruz, com o médico citado na matéria do Doni do IBTV, onde o médico ortopedista, doutor Alexandre Ioneda, teria recusado o atendimento para ela. Você, enquanto vereador, e uma pessoa que conhece muito bem a Santa Casa, já tomou conhecimento? Foi isso realmente que aconteceu? Ou somente aquela nota enviada pela assessoria de comunicação da prefeitura acabou convencendo você? Não, veja bem, a nota não me convenceu, aliás, eu ouvi através de vocês a nota, não peguei ela em mãos, né, para estar podendo ler ela, mas eu entendo da seguinte forma, veja bem. Primeira coisa que nós temos que entender, a Santa Casa hoje, tá, a intervenção dela, tá, tem que ser bem pautada e explicada em que ela é uma intervenção administrativa, tá? Então, quando nós entramos na seara de corpo clínico, tá, existe uma outra diretoria, tá, que responde pelo corpo clínico. Vou dar uma explicação, ver se eu consigo passar para a população. Nós temos dentro da Santa Casa o diretor clínico. Qual que é a função de diretor clínico? Trabalhar inteiramente com os médicos para discutir as partes clínicas, tá? Os acontecimentos clínicos, problemas da parte clínica. Hoje quem é esse diretor? O Dr. Jonas Giovanoli, okay, tá? Aí, na sequência, nós temos o diretor técnico. O diretor técnico, sim, ele é contratado pela Santa Casa. Quem é? Também o Dr. Jonas hoje. Certo. Tá? Nós tivemos lá o diretor clínico, ele pediu demissão, né? E o Dr. Jonas sempre ele acumulou nessas situações, ele sempre acumula os dois cargos. O que é um pouquinho difícil, mas tem que ter, né? Sim. Então, uma hora ele vai ter que, em tese, defender os médicos, outra hora ele tem também que defender... Isso que eu ia falar, ele está dos dois lados do balcão. Ele tem que defender os problemas da Santa Casa com o corpo clínico, né? Essa situação, né, até mandei pro Dário ontem, tá? Quem tem que discutir, quem tem que resolver, não somos nós vereadores, tá? Isso aí não cabe a nós. Cabe tá? CPI? Também não. Veja bem, o médico não é funcionário público na Santa Casa. Ele é contratado pela Santa Casa, que é uma entidade privada, tá? Ela deixará de ser uma entidade privada a partir da hora que o município intervir a Santa Casa inteira, mas não somente administrativamente. É importante você explicar como é que funciona a gestão do hospital, sim, e de quem é cada responsabilidade. Porém, emendando na pergunta que o Dário fez, hoje é uma entidade filantrópica, privada, mas que recebe aportes de dinheiro público. Isso. Por si só, já me parece que os vereadores, se acharem necessário, tem poder de alguma forma, no mínimo, fiscalizar. Não fiscalizar. Não estou dizendo que o vereador vai ter que resolver o problema. Mas assim, a gente quer explicações, a gente quer chamar talvez alguém para explicar, até uma CPI, se achar que é o caso. Não estou defendendo a CPI no caso, mas eu acho que até por haver dinheiro público envolvido, a Câmara pode se manifestar. Não sei nem se conseguiria ajudar muito. Mas se quiser, pode, pô. Não, né? Pode assim, no seguinte sentido. A Câmara não tem força e nem poder para convocar o médico, tá? Para falar a respeito do assunto, tá? Porque nós temos lá o diretor clínico, nós temos o diretor técnico, também temos o administrativo, tá? Okay. Quem terá que tomar as providências se realmente houve alguma infração do médico no contexto plantão presencial, tá? Sim. Tem que ser o diretor técnico, tá? Aí já não entra nem o clínico, é o diretor técnico, tá? Que ele está ali respondendo pela Santa Casa clinicamente. Que hoje é a mesma pessoa. Que hoje é a mesma pessoa, exato, tá? Então cabe a ele. Vamos imaginar, tá, que esse médico estivesse no posto de saúde. É relativamente diferente. Tá, nós tivemos casos anteriormente, né, com médicos que estavam saindo do plantão, não estavam cumprindo horário, aí beleza. Aí cabe sim a Câmara Municipal convocar, porque esse médico é um prestador de serviço do município. Um servidor público. Um servidor público, então cabe a gente. Obviamente também que os vereadores não podem ser omissos a uma situação dessa. Claro. Né? Mas também não pode o vereador também puxar esse problema para a Câmara Municipal. Como já houve alguns outros problemas que não eram da Câmara Municipal e acabou criando aí uns problemas. Então eu sempre defendo o seguinte, como presidente, vou me pautar nisso aí. O que cabe ao vereador? Quais são as partes inerentes que o vereador tem que fazer? Fiscalizar,
obviamente você sempre fala que buscar os recursos, né, não é bem, mas faz parte hoje da política. Então eu vou me pautar em sempre estar conversando com os vereadores para a gente não colocar, vou usar um termo um pouquinho chulo, não colocar a mão em cumbuca errada. Porque cria transtorno para a Câmara Municipal, cria transtorno para quem está sendo fiscalizado, cria uma como eu posso dizer, uma imagem ruim, tá? De que os vereadores acham que podem tudo, que eles têm poder para tudo. Nós somos autoridade, sim, para representar a população. Nós somos autoridade para tomar decisão, tá? Principalmente em quesitos que não cabe a nós. O vereador Juninho Souza, ele, numa entrevista para a gente também, depois que ele vem ocupando agora uma função diferente. Presidente da Comissão de Saúde. Presidente da Comissão de Saúde. Ele disse que, certamente, qualquer assunto relacionado à saúde, ele iria pedir uma explicação mais detalhada, ia para cima, que agora tem poder. Até ele colocou que os médicos teriam que tomar muito cuidado, porque agora ele tem poder para fazer isso. E a minha pergunta é em cima disso. Você já respondeu que o vereador ele não tem tanto poder assim. Mas, no caso, eu tenho informação que o Juninho Souza vai convocar a secretária de Saúde, Anelise Leitão, para um esclarecimento na Câmara de Vereadores. Ele tem esse poder? De convocar a secretária, sim. Só que isso é pensamento meu e entendimento meu. A secretária de Saúde, ela não tem nada a ver com a situação da Santa Casa. É por isso que eu falo, o vereador tem que tomar muito cuidado. O doutor Jonas seria o ideal? Não, o doutor Jonas seria o ideal para responder pela Santa Casa. De repente, um pedido de informação, perfeito. A Câmara pode, o vereador pode, sim. Manda um ofício para a Santa Casa, um requerimento para a Prefeitura, pedindo informação do acontecido. Até aí, tranquilo. Agora, convocar o médico para dar explicações para a Câmara, não cabe. Santa Casa ainda é uma entidade privada. Mas não tem dinheiro público? Oi? Não, independente, Dário. Nós podemos fiscalizar o quê? O dinheiro. Onde está sendo usado o dinheiro? De que forma está sendo usado o dinheiro? Agora, fiscalizar o trabalho médico, isso é CRM, isso é diretor clínico, isso é diretor técnico. Por isso que eu estou dizendo. A Anelise, ela vai falar o quê? Ela pode falar o quê? Não é ela que contrata o médico na Santa Casa. Não é ela que faz a gestão da Santa Casa. Tá? Então, convocar a Anelise, estamos tendo problema na unidade básica. Perfeito. Quem faz a gestão da unidade básica é a Anelise. Lourival, mas no caso do especialista, o médico citado na entrevista do Doni, o doutor Alexandre Uneda, ele estaria atendendo à distância, até aí normal. Isso pode. É normal, cara. Agora, uma recusa dele também pode? Veja bem, a recusa, aí já entra outra parte técnica clínica. Veja bem, a pessoa foi atendida por um profissional médico formado, certo? Esse profissional médico vai ver a situação do paciente. E ele passando essa situação para o médico que está de plantão à distância, não estamos falando do presencial, tá? O presencial já foi feito para que o médico esteja em loco avaliando o paciente, sim, nem que seja um motivo, nem que não seja uma urgência, claro, tá? Até porque o paciente já vem encaminhado da UPA. Ele está já passou para o médico na UPA e falou, vai para a Santa Casa. Porque também não tem sentido ele vir da UPA com um médico clínico, chegar exatamente na Santa Casa e ser avaliado por outro médico clínico. Exato. Tá? Mas o que acontece com o plantão à distância? E nesse quesito eu até entendo, tá? O paciente chega lá, não é uma urgência, não é uma emergência, o médico que está lá pode dar a conduta naquele momento para que ele retorne até a ortopedia para passar para o especialista. Beleza, quesito distância. Por quê? O médico com o médico fala a mesma língua. Tá? Eu posso citar o meu caso. Né? Eu cheguei lá com dois rompimentos de ligamento da mão, né? O mesmo trâmite, ligou para o médico passou o procedimento, passou a conduta, né? Para, na sequência, eu passar pelo ortopedista para avaliação. Certo. Tranquilo. Até aí tudo bem. Agora, quando se fala o médico negou o atendimento, tá? Tem que se pensar bem. Como que ele negou? Ele estava presencial? Mas eu posso fazer uma pergunta? Talvez seja até muito... Só concluir para você entender. Uhum. A não ser que o plantonista pediu que ele fosse lá avaliar, sim, e ele se negou. Diferente. Se ele conversou com o plantonista, tá? Se ele passou a conduta para o plantonista, entendeu-se que não era urgência, não tinha necessidade do profissional ali, a conduta dele está tranquilamente certa. Se foi no horário de plantão presencial, ele já está errado de estar à distância. Isso. Você entendeu? Que também tem que ser esclarecido. Também tem que esclarecer, justamente. É isso que eu estou falando. Estamos trabalhando com a hipótese de que o profissional estava cumprindo um plantão à distância, sim, e ele fica QAP,
tendo a necessidade, ele tem que comparecer na Santa Casa para atender o paciente. Nem estamos, por enquanto, cogitando que ele deveria estar na Santa Casa em loco e estava na casa dele. Não é disso que se trata, por enquanto, a denúncia. A minha pergunta pode ser até ingênua, você pode me explicar, porque é o seguinte, então ele está, supondo que ele estava no modelo de plantão à distância e recebe por isso. Sim. Mesmo estando no plantão à distância, ele recebe por esse período que ele está à disposição lá, atento, assim que receber um chamado. Então, na minha cabeça é o seguinte, ó, o profissional está na casa dele. Chegou um paciente encaminhado pela UPA, pelo serviço de emergência, ele é acionado. E ele está recebendo por esse período que ele está, que é AP. Se ele é acionado, ele tem que ir lá, necessariamente. Então, nem sempre, Diego, porque veja bem... Porque até onde eu sei, não é que ele está na casa dele, só vai receber se ele for acionado e tiver aqui para a Santa Casa. Ele está naquele período à disposição do hospital, só que pode ficar na casa dele. Sim. Chegou o paciente caminhado pela UPA, ligou, ele tem que ir lá. Então, aí que tá. Quando é à distância, Diego, já é para evitar, sim, tá? Toda essa situação, tá? Porque, veja bem, o paciente chega lá, não tem necessidade e o médico não ganha um valor, tá? Apropriado, tá? Um valor para ele estar indo a cada meia hora, a cada 1 hora na Santa Casa. Tá? Você já imaginou você tirar o médico da casa dele 2 horas da manhã? Uma coisa que não tem necessidade. Uma coisa que a conduta pode ser dada no outro dia. Até nessa parte aí, eu acho que não há problema nenhum, tá? Volto a falar. A minha mão, cortei os 2 tendões, né? Um médico conversou com o outro tecnicamente, na linguagem dele. Entendeu-se que eu poderia passar no dia seguinte. Foi o que foi feito. Tranquilo. Quando nós falamos de recusa, eu entendo da seguinte forma. O paciente chegou ali encaminhado do UPA, tá? O plantonista que está lá entendeu, tá? Que tinha necessidade, que ele não tinha conhecimento suficiente para dar conduta para aquele paciente, tá? Ele ligou para o médico e o médico se recusou a vir, tá? O que não pode é o paciente chegar lá e exigir que o médico vá, tá? Isso aí é uma conduta clínica, isso aí é uma discussão técnica entre médicos. Também é caso a caso. Caso a caso, com certeza. No fato exposto pela IPTV, o Doni, imagina assim, a moradora, a munícipe passa na UPA. E ela falou, ó, antes da gente suturar, fazer qualquer coisa, vai com o especialista. Então nem vou mexer mais. Sim, foi o que aconteceu comigo. E ela chega lá, pô, se na UPA disseram que eu tenho que vir pra cá, como é que eu vou esperar até amanhã, 1 hora da tarde? Então, veja bem. Então tem que esclarecer esse caso. Aí eu volto lá atrás um pouquinho na questão de especialidade. Veja bem, a UPA, ela não tem contato com o médico ortopedista que está à distância, tá? Quem tem é o plantonista da Santa Casa, que passa o paciente por uma triagem, tá? Aí vamos falar na cardiologia, sim, tá? O paciente veio do UPA, tá? Vamos dizer com um eletro alterado, tá? E o médico que está no pronto-socorro avaliou e entende que precisa da presença do cardio. Ele liga, doutor, ó, tô com um eletro alterado, uma suspeita de infarto, tal. O médico vai lá. Ah, doutor, tenho aqui um paciente que está internando, o paciente está bem estabilizado, está tranquilo. O eletro um pouquinho alterado, mas já está medicado e vai para dentro. O médico vai avaliar ele no outro dia. Tá? Vai avaliar ele no outro dia. Funciona. É assim que funciona. Essa situação dessa paciente, eu tenho que ser honesto, que eu não sei o que houve. Tá. Se vocês puderem passar para mim, eu não sei o que houve com um ela. acidente. Se foi uma fratura, se foi uma lesão de ligamento. Mordida de animal e, em tese, teria afetado possivelmente tendões. Ao passar na UPA, solicitaram que ela fosse à Santa Casa antes de fazer qualquer tipo de sutura, é o que ela fala, né? Já para ver se talvez, não sei, eu não entendo o procedimento médico. Tinha que fazer religamento de... Então, aí eu já falo com mais propriedade ainda, foi o que aconteceu comigo, tá? Foi muito engraçada a cena, que eu cheguei no UPA, fiz todo o roteiro normal, cheguei no UPA, né? Ou na UPA, diverge um pouquinho a forma de falar, e cheguei pro médico, ele chegou lá, o que houve com o senhor? Eu falei, aconteceu um acidente doméstico, uma faca, e eu cortei os 2 tendões. Ah, mas como é que o senhor sabe? Doutor, eu estou na área médica há 31 anos. Né? Então eu sei, aí eu brinquei, o senhor quer ver? Soltei o dedo caiu. Entendeu? Ele não precisou falar mais nada, ele falou, faz curativo e manda para Santa Casa. Certo? Mandou para Santa Casa, chegou na Santa Casa, o clínico me avaliou, tá? Ali não ia me operar na hora, não ia me internar na hora, não ia resolver o meu problema na hora, certo? Era sutura, curativo e avaliação se era cirúrgica e quando fazer. Tanto que eu fiz a cirurgia, acho que 5 dias depois, ou 6 dias depois, não me recordo certinho. Então, aí que eu digo, se o médico conversou de médico para médico, profissional para profissional, então eu veja bem, dessa forma, tá? Eu não enxergo, tá? Que houve uma
Recusa. Uma recusa de atendimento. Lorival, Agora, só concluindo, se ele estava de plantão à distância, aí sim tem que ver certinho o que houve, aí ele infringiu, tá? Se ele estava presencial, contrato, você diz, né? Isso, ele estava presencial, justamente. A minha pergunta é assim do plantão à distância. De repente, somente para que eu possa entender e o ouvinte também, né? O Diego é um médico e você é responsável pela Santa Casa. E eu estou lá, sou um outro médico, estou atendendo ali no clínico geral. Isso, certo. O Diego é o especialista ali para aquele setor. Daí então, ele recebe de que forma? Porque se durante toda a noite que ele está de plantão à distância, ele não foi acionado para comparecer até a unidade ali hospitalar, ele recebe mesmo assim integral? Ele recebe, Dário, eu vou te explicar por quê. A gente quando fala em questão de freelance, né? Eu vou falar um pouquinho na área trabalhista, né? Quando você falar, o funcionário trabalha à distância, ele tem que receber um fixo. Porém, esse fixo, tá? Ele pode trabalhar semana direto, todo dia, toda hora, todo minuto, da mesma forma também que ele não vai trabalhar nenhum dia, porque não vai ter nenhum caso. É por isso que é um valor fixo, não é um valor exorbitante, não vou falar que eu não lembro qual, tá? Então é um valor fixo para ele ficar ali à disposição. O médico não pode sair, ele não pode tomar bebida alcoólica. Quer dizer, ele está normal. O estranho é se precisar, ele vai avaliar se quer ir ou não. Então, se pode precisar ir, aí é estranho. Não, então, mas aí ele tem conduta para isso, Diego. Ele é formado para isso. Por isso que quando eu digo o seguinte, tem um clínico lá, o clínico avaliou, tá? Falou com o outro médico, que é o ortopedista especialista. Na conduta ele entendeu, uma fratura exposta. Claro. Se ele recusar é grave. Fratura exposta, ele tem que ir lá, tem que subir o paciente para ser cirúrgico. Tá em choque. Tá em choque, ele tem que fazer uma lavagem, ele tem que fazer um curativo muito grande. Aí depois ele vai tomar a conduta da cirurgia. Lorival, já que você está nessa tese e conhece muito bem a Santa Casa, sim. Pode ser sincero, conforme você sempre é. Se eu tiver que criticar, eu vou criticar também. Ao longo de todo esse tempo na Santa Casa, já teve um profissional médico que recusou? Recusou? Nunca. Por isso que eu digo, gente, quando nós dissemos recusa, tá? Vamos voltar um pouquinho atrás. O paciente chegou na porta do pronto-socorro, o médico está de plantão presencial, tá? Chegou lá, o médico que está de plantão chamou ele se recusou. Aí é uma recusa. Quando o médico está à distância, a conduta é essa. Liga para o médico, passa o caso para o médico, obviamente, ele sabe o que ele está fazendo, tá? Acabei de explicar, essa fratura exposta, jamais ele ia deixar de ir, tá? Agora, uma lesão de ligamento, tá? Ela pode sim esperar, dependendo da conduta do ortopedista, do entendimento dele. Isso tá? vale tanto para um paciente que dá entrada pelo SUS, como para os pacientes particulares? Particular não, né, Diego? Particular, ele está pagando, o médico vai na hora lá. Unimed, por exemplo, Unimed acontece. Unimed acontece, é um convênio, certo? Pra você ter uma ideia, se você chegar lá no pronto-socorro, tá? Sem passar pelo pronto-socorro e quiser ser atendido por um médico da Unimed, o médico pode dizer não. Fora do plantão ele não atende pela Unimed. Normal. Depois que saiu esse episódio, foi divulgado, né, pelo Dona e BTV, a gente recebe muitas ligações, mensagens e tal. E eu recebi 2 relatos parecidos nessa linha da minha pergunta, do atendimento particular, de pessoas que deram entrada, acredito que inclusive familiares de pessoas que me ligaram, né? Olha, Diego, aconteceu isso com a minha família. Uma pessoa teve uma fratura X no fêmur, deu entrada. Os médicos especialistas disseram que não iam atender no momento. Provavelmente convênio. E aí um médico não foi, o outro não foi, aí eu liguei para um terceiro médico particular, paguei, o médico foi na hora e resolveu o problema. Outra pessoa na mesma linha, chegamos lá, encaminhado da UPA, lesão, por coincidência ou não também, questão de ortopedia, um médico não quis atender, o outro também não quis, tive que ligar para um médico particular, o sujeito foi lá e atendeu. Então por isso que eu perguntei se o procedimento, se o tratamento é idêntico para quem entra pelo SUS ou particular. É idêntico, Diego. Quando nós falamos particular... Tá? Por isso que às vezes, a família quis. A família queria que atendesse de qualquer forma naquele momento. Tá? Então, o médico não se recusou. Ele simplesmente disse que ele não era obrigado a ir atender pelo convênio ali naquele momento. Tá? A mesma coisa, o SUS, se ele está à distância, tá? Ele tem a obrigatoriedade de ir lá sim, se houver a necessidade de estar presencial. Quantas vezes eu estava de plantão lá, fiz o raio-x, tinha às vezes a fratura, às vezes chegou até fratura de colo de fêmur, o que acontece? Aí o ortopedista tem que ir, porque o colo de fêmur ele tem que colocar uma tala, ele tem que colocar um peso para poder reduzir a fratura, aí ele vai agendar, preparar o paciente para a cirurgia. Tá? Esse paciente não tem como voltar para casa. É a mesma coisa do caso do exposto. Agora o paciente
que tem lá uma lesão de ligamento, uma fratura de tornozelo, que não tem desvio, não tem nada, então não há necessidade da urgência do médico se deslocar da casa dele e ir lá somente para fazer o quê? Colocar o paciente para dentro e internar? Lorival. Entendeu? É nesse quesito aí que eu estou tentando passar. Sim, mas durante a entrevista com a gente, nesse bate-papo, tem algumas contradições, até porque é o que foi colocado pela reportagem do Doni, o que veio à tona, enfim, a Santa Casa ninguém teve pronunciamento, e você disse agora recentemente também que quem deveria responder, no caso, em tese, seria o Dr. Jonas, que é o diretor clínico, certo? Agora, por isso que eu não usei o nome dele, só falei que ele era. Eu usei tem que saber quem diretor técnico e diretor clínico. Sim, então, por isso que tem contradições. Se quem é ele que tem que responder, por que a Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Comunicação, acabou enviando uma nota para a imprensa, já abafando o caso? Tá tudo certo. Aí eu não posso responder. Você solicitou essa nota, não foi, Diego? Com quem você solicitou? Você solicitou para quem? Eu entrei em contato com a secretária de saúde. Então, a secretária de saúde... Na minha visão, é o ente público nessa relação com a Santa Casa. Eu entendo quando você começou o papo hoje falando de que, apesar da intervenção, se trata de uma entidade privada. Então, é um assunto da Santa Casa, por mais que eu sei que, inclusive, há aí, não sei se eu posso chamar de acordo, né? Para que a Secretaria de Saúde não interfira no andamento da Santa Casa, eu acho assim, quem está pagando a conta tem direito a interferir. Oficialmente ou extraoficialmente. Quem assina o cheque tem que querer uma contrapartida à altura. Então eu entrei em contato com a Secretária de Saúde. Ela pediu uma nota à comunicação do município e aí foi a nota que a gente leu ontem, você ouviu. Eu ouvi a nota, tá? Eu entendi a nota. O Dário falou que está havendo contradição, eu bato e sento no que eu falei. Secretária da Saúde é gestora da saúde pública, da rede básica, né? No UPA, por exemplo, a secretária até... Então, mas... Veja bem, ela até intervém em algumas situações, mas não responde pelo UPA. Mas... O UPA tem um gestor. Do mesmo jeito que Santa Casa tem um gestor. Eu entendo, Dário, que o ofício tem que ter sido mandado para Santa Casa. Então, mas nesse entendimento... Direcionada ao diretor clínico e diretor técnico. Nesse entendimento, por que a Secretaria de Saúde respondeu, então? Eu acho assim, por uma mera formalidade e educação. Tá? Mas educação num caso tão sério? Não, mas sério em que sentido? Se o cara realmente não atendeu, Lorival, muito sério. A Secretaria da Saúde, ela tem conhecimento da forma que funcionam os plantões? Eu te faço a pergunta, não tem. Não tem que ter. Ela tem que ter o seguinte, quem às vezes está de médico, mas ela não tem conhecimento, não é a Secretaria de Saúde que faz cálculo. Mas por que respondeu então? Mas eu acabei de te falar, Dário. Ela, com certeza, ela buscou informações para poder dar resposta para vocês. É muito deselegante ela mandar um ofício não respondendo nada. Pera aí, ela é da saúde. O mínimo que ela fez, ela foi buscar informações para responder para vocês. De repente, será que essa informação... É isso que diz a nota. Buscando informações junto à Santa Casa... Mas será que essa informação chegou para ela a contento? Ela, por exemplo, ela não pode, em momento algum, dizer que a informação da Santa Casa está errada. Ela simplesmente repassou uma informação. Agora, ela estaria totalmente fora se a informação fosse solicitada direto à Santa Casa. Volto a falar, porque veja bem, nós não podemos pegar toda a saúde de Santa Cruz do Rio Pardo e jogar nas costas da secretária. Claro que não, até porque ela nem responde pela Santa Casa, hein? Entendeu que já é um absurdo isso, então, não por parte dela. Como a Annelise é uma secretária que eu sempre falei, vou falar a minha vida inteira, é uma secretária atuante, é uma secretária que ela se empenha ao máximo para atender todo mundo, para atender as rádios, para atender o jornal, para atender o munícipe, para todo mundo. Então, ela se sentiu, como secretária da saúde, uma autoridade da saúde, em repassar a resposta. Agora, eu assino embaixo dos adjetivos que vocês utilizaram para classificar o trabalho da Annelise. Mas aí eu vou ter que fazer um contraponto. Sim, se os problemas da saúde pública em Santa Cruz eu não direcionar para a secretária de saúde... Para quem seria? Eu vou direcionar para quem? Eu entendo que, por exemplo, há um problema de média e alta complexidade. A gente informa. Não é o município, é uma questão do Estado. Ok, mas quem vai ter que lidar com o problema, até mesmo para explicar quais são as responsabilidades, vai ser a secretária de saúde. Não tem como, Diego. Mas aí, porra... Ô, Diego, veja bem. Então peraí. Então ela vai ser gestora da Santa Casa. Não tem como, Diego. Veja bem, não dá para... Eu sempre falei isso aí.
Vou te dar um exemplo. Mas isso no cenário pacificado. Hoje, não, o hospital está que... sob intervenção do município. Tá, ela é a gestora da saúde do município. Não, gente, vou repetir. Ela pode ter via pública e falar assim, gente, Santa Casa, eu secretária de saúde, vou chamar o diretor clínico e ele vai dar explicações. Não. Mas também recai sobre ela. Não, Diego, não tem como. Ela é gestora da saúde do município, ela não é gestora de Santa Casa, tá? Gestor de saúde. Não. O município é gestor administrativo, gente, da Santa Casa. Entendi. É isso que eu quero que vocês entendam. Agora, como que a secretária vai responder pela Santa Casa? Morre um paciente, vamos pedir informação para ela. O município sob intervenção? Também. Não, Diego. Tem que pedir pro município. O município tem um gestor dentro da Santa Casa. Também, o interventor. Aí tudo bem, concordo. Para a Santa Casa. Agora, pedir para a secretária não estava lá. Ela não sabe quem é o médico que está plantando à distância. Ela não sabe o que aconteceu. Ela foi, volto a falar, ela foi muito educada, ela foi muito prestativa em buscar informação para te passar. Ela podia simplesmente responder, olha, é assim, assim, assado, a Secretaria de Saúde não é gestora da Santa Casa. Por isso que eu falo, quando vai se avaliar, esse dia eu estava até comentando com o prefeito, quando se faz uma avaliação da saúde de Santa Cruz, tem que separar as partes. Vamos avaliar a Santa Casa. Não é porque ela é saúde que a secretária vai responder pela Santa Casa. Santa Casa está com um monte de problema, avalia a saúde, vamos se dizer assim, a saúde está ruim. Mas será que é toda a saúde? Ou será que é só o item Santa Casa? Então, ou será que é só o item UPA? O município, enquanto interventor, então, ele não tem participação alguma em decisões que dizem respeito ao atendimento à população, a procedimentos do corpo clínico. O município só tem o interventor para pagar a conta, checar balanço, só isso. Veja bem. Eu sei que não é assim que funciona. Diego, veja bem. Na prática é outra. Veja bem, não disse que o município não tem. O município tem, mas ele tem o gestor da Santa Casa. Por que eu vou pegar a gestora da saúde do município? Vou repetir. Saúde Santa Casa é uma coisa, saúde UPA é outra coisa, Secretaria da Saúde trata e cuida do quê? Dos postos de saúde. Okay. Certo? Então, como que ela vai responder? Vamos imaginar como é que ela vai responder uma situação da unidade de pronto atendimento, que é o UPA, se a gestão não é dela. Na minha cabeça de leigo, e que não entendo nada do assunto... mas eu estou tentando te explicar o conhecimento. Mas a gente vai questionando aqui. Sim, tranquilo. A gestora da saúde no município, ela articula a rede. A Santa Casa é um equipamento que faz parte da rede de saúde. Então, na minha ideia, sim, nós temos as portas de acesso de urgência e emergência. Hoje é a UPA. Nós temos o atendimento de base, preventivo, muitas vezes, que são as UBSs. E tem a Santa Casa para realização de cirurgias, eventualmente para entrada de casos graves. Há toda uma rede. Sim. Se o gestor da saúde não participa das discussões para articular, é óbvio que a secretária participa. Eu não estou dizendo, Olival, que um problema na Santa Casa vai cair, a responsabilidade jurídica, administrativa é da Annelise. Eu quero dizer que é o seguinte, sobretudo no momento em que o município intervém no hospital e injeta milhões de dinheiro, a secretária de saúde, como a cara da saúde de Santa Cruz, a que responde pela saúde, ela também tem que se manifestar. E me incomoda às vezes, porque o que a gente sabe por trás, às vezes, que é mais questão política, aqui é um feudo. Santa Casa, a secretária não põe o bedelho. Me incomoda. Não estou dizendo isso, que ela não põe o bedelho. Eu também penso igual. A responsabilidade, que juridicamente, tecnicamente, é do diretor, então que ele venha a público se manifeste. Diretor clínico, não dá para isentar a secretária de também se manifestar sobre isso. Veja bem, não estou isentando ela, Diego, claro. Não estou isentando ela. O que eu estou dizendo é que ela não pode responder por algo que ela não está acompanhando, ela não está ali. Não, ela também não está nem na UBS, e ela vai responder para a UBS. O que ela acompanha? O que a secretária acompanha? Cirurgia eletiva, ela acompanha. O centro de especialidade, ela acompanha. Agora, o pronto-socorro da Santa Casa, que é um pronto-socorro particular, que é um pronto-socorro com convênio Unimed, vou repetir, porta de entrada de Santa Casa não é porta de entrada do SUS. Se a pessoa estiver passando mal, chegar e sentar lá para ver uma garganta inflamada, uma gripe, não tem como atender, não tem nem como abrir a ficha de atendimento. Por quê? Porque ali é só simples para receber os pacientes que vêm da unidade de pronto atendimento. Então, como que a secretária, eu entendi o que você quiser, ela, no geral, tá, é obviamente que ela está ali atenta. Por quê? Tudo é saúde. O que eu estou dizendo é gestão. Tá? Se eu tenho um gestor da Santa Casa, tá, houve um problema de pronto-socorro que é da Santa Casa, por que eu vou perguntar para a secretária? Lorival. É isso que eu estou dizendo. Pergunta de prezinho.
Quem é o gestor da Santa Casa? Hoje, até onde eu sei, é a Rosângela Alvim. Mas por que não vem aqui então? Boa pergunta, Dário. Por que não atende a imprensa? Aí sou eu que não vou poder te responder. Tá, mas vocês como vereadores, vocês têm que cobrar isso, Lorival. Não, eu vou cobrar e falar assim, tem que comentar com o Diego, comentar com o Diego, que é o prefeito, entendeu? Agora, você tem milhões e milhões sendo investidos lá, você não tem uma pessoa que é gestora e que não fala com a imprensa, não tem que falar com o Diego, com o Dário, com outros comunicadores, tem que falar com a população. E é através da imprensa que chega na população. Seria muito importante, eu acho que seria importante 1 ou 2 vezes no mês, tá, o gestor da Santa Casa vir aqui e falar o andamento da Santa Casa, falar como está. O que eu estou dizendo é que não tem como obrigar ela a vir. O prefeito pode chegar nela, Rosângela, vamos combinar o seguinte, a cada 15 dias, a cada 30 dias, né, vai lá na rádio, passa o dia a dia da Santa Casa, passa como estão as obras da UTI, do centro de especialidade, do pronto-socorro. Perfeito, concordo com você. O que eu estou dizendo é que eu não posso responder o porquê que ela não vem. Se eu estivesse dentro da Santa Casa, se você me convidasse 50 vezes, eu viria 50 vezes. Sim. Mas isso é perfil. Isso é perfil, tá? Eu gosto muito da Rosângela, tenho um apreço muito grande por ela. Mas é de novo, não é porém... Mas não é uma questão de perfil, sobretudo quando um hospital eu está sob entendendo, Diego. Assim, não, mas agora eu estou falando até para quem tem que receber o recado. Sim. A pessoa, olha, eu não gosto da imprensa, eu acho que eles fazem sensacionalismo. Não tem que gostar. Eu acho que a imprensa mais atrapalha do que ajuda. Qualquer cidadão tem o direito de achar o que quiser da imprensa. Sim. Quando o cidadão ocupa uma função pública, quando o cidadão... Ele tem por obrigação da informação. Ele gere recurso público, não tem que dar satisfação para a imprensa. É para a população. Não é para a imprensa, é para a população. A imprensa, no caso, é o meio. Sim. Então, é a forma de chegar até a população. Pode não gostar do Diegão, não gostar do Dário, não gostar do Doni, não gostar do Cristiano, do Pedro Donizete, do Sérgio Debate. Não importa, não estou é um meio de comunicação. Não estou citando a pessoa, tá? Estou dizendo no geral. Se ela é servidora pública, lida hoje com uma entidade privada que recebe muito dinheiro público e é uma área essencial, estamos falando da saúde das pessoas, surge um caso como esse, é uma denúncia, por enquanto, tramitado como denúncia, que se investigue, se foi recusa de atendimento. Essa pessoa tem que prestar satisfações e ponto. Mas com certeza, ela está ganhando para isso. Ela pode achar que os meus olhos castanhos são os mais feios do mundo. Não discordo você em nada. Se exploda, ela tem que dar certo, explicações, independentemente se é essa. Aí o perfil. Pô, então troca o perfil e coloca alguém que dá satisfação para a pessoa lá. O perfil que está falando sou eu, viu, Diego? Não, eu entendi. Porque como vocês me passaram que ela é chamada, ou é chamada, não vou dizer ela, então, chamado gestor da Santa Casa, para dar informação sobre a Santa Casa e não veio, eu estou dizendo, de repente, é o perfil dela. Não estou dizendo que ela está certa e não vir aqui e dizer à população, olha, eu sou a gestora da Santa Casa, estou com esse problema, aconteceu isso com o médico, a nossa diretoria técnica, junto com a diretoria clínica, já abriu um procedimento interno para averiguar o que houve. Perfeito. Então, e não poderia evitar toda essa discussão? Mas com certeza, Dário. Se no dia, vamos supor... Ontem eu ouvi na rádio, o que eu fiz? O que eu mandei para você? Entrou em contato comigo. Eu me senti na obrigação de pelo menos trazer até vocês, tá, o entendimento de quem seria... É obrigação de dar a informação do que estou... Lorival, você hoje está com o presidente da Câmara em Santa Cruz do Parque. Tendo um problema 2 horas da manhã lá, o vigia entra em contato com você. Lorival, aconteceu um negócio aqui. Na hora você vai lá. Com certeza. Agora, se é uma gestora, um gestor aí, ele tem que ir também. Ó, tem um repórter aqui ao vivo, está questionando, nós não sabemos. Tem que ir. Tem que ir porque a pessoa que responde pela Santa Casa, ela não resolve o problema? Não, mas ela tem que convocar a diretoria clínica, a diretoria técnica para resolver o problema. Então, daí manda uma nota para a imprensa depois. Olha, eu vou falar um negócio para você. Quando chega a nota para mim, sabe o que eu faço, Eu vou ser honesto, eu vi a nota, mas eu não assimilei. Sabe o que eu faço com nota? Se você puder passar para mim. Não, o Diego tem a nota. Sabe o que eu faço com nota que ainda não impressa? Eu rasgo. Eu rasgo a nota, porque é um absurdo uma pessoa que tem um nome para zelar, que tem uma instituição tão grande que é a Santa Casa, que tem uma população tão imensa que é Santa Cruz do Rio Pardo, daí simplesmente, depois sentadinha no outro dia, tô mandando uma nota aqui. Não tem que mandar nota para mim não significa nada, porque não é questionada, não vai ser questionada. É a mesma coisa se você vai fazer uma entrevista com um político famoso aí, ele fala, assessoria de imprensa, manda as perguntas antes. Eu não mando, porque eu não quero entrevistar ele. Porque carta marcada. Eu já sou diferente, eu prefiro vir em loco, falar, ser questionado, porque quando você questiona, né, como o Diego sempre faz, você consegue chegar a um contexto. Claro, tá? E a gente agradece você. Para a população entender o que nós estamos discutindo. Por isso que eu volto a falar, se eu tiver que criticar, eu vou criticar, não importa quem seja, meu amigo, meu irmão, não importa, eu tenho por obrigação,
tá? De assumir realmente o que está acontecendo. Eu não posso vir aqui e passar pano quente. Ah, não, isso acontece, é normal. Eu falei tecnicamente a forma que funciona. Plantão à distância, plantão presencial. Nesse tá? caso... Não estou falando desse caso em si, porque eu não levantei ainda, tá? Não fui atrás ainda de saber, porque, volto a falar, eu entendo que isso aí é um problema interno da Santa Casa de Misericórdia, tá? Diretor clínico, diretor técnico. Mas eu vou atrás de saber como é que está, porque se estava à distância, tá? Ele tem que ele tem que sofrer alguma sanção. Ou tira do plantão, alguma sanção ele tem que, ou não recebe esse dia que está de plantão, tá? Então eu acho que alguma coisa tem que ser feita, tá? Mas também volto a falar, tem que deixar bem claro, tá? Que se ele não estava de plantão, tá? Ele não entra o item se recusou a atender. Entraria sim, vou repetir, se o médico clínico de plantão visse a necessidade do atendimento dele, chamasse e ele não quis ir, aí tudo bem. Aí ele se negou a ir lá dar o atendimento, tá? Então, é bom explicar bem para o paciente que está ouvindo, o ouvinte que está aí nos acompanhando, para que ele entenda as formalidades, a forma que é feito os plantões, presencial e à distância. Agora, de repente... Porém, também, ele também responde, tá? Ele também responde. Se for um caso lá, tá? E o médico clínico fala, não, doutor, não é melhor o senhor vir, tal, ele fala, não, faça o que eu estou fazendo. E o médico fizer e der algum problema, ele vai responder por isso com certeza depois. Porque aí depois vai se discutir a emergência desse caso. Se ele podia responder por telefone ou não. Por exemplo, chegou o paciente, foi avaliado pelo médico in loco, e aí o médico, não estou dizendo esse caso, ele liga para o médico que está no plantão remoto aí, enfim, tem que vir, não me recuso. Aí está recusando. Isso tem que ser colocado... Com certeza. Isso fica registrado lá. É importante, isso ver o que foi registrado, né? Porque o que ficou escrito. Ele salvaguarda o médico que está de plantão. Tá. Porque se ele não registra isso no prontuário... Sim. Tá? Aí o outro médico pode dizer, mas ele não me chamou. Se isso está registrado no prontuário como recusa, aí a coisa fica já mais... Aí a coisa, vamos dizer assim, é mais embaixo. Tá? O médico solicitou a presença dele, entendendo que ele não tinha naquele momento conhecimento, porque ele não é especialista, tá? E ele precisava de uma avaliação do profissional, e o profissional se recusou. Ele vai relatar. Certo. Foi chamado profissional tal hora para relatar ou avaliar um caso de urgência tal, e ele se negou. Ponto. Aí sim ele vai ter problema. Conforme você está explicando certinho para o ouvinte, através da 104 FM, tem um questionamento meu também, certamente do ouvinte. Eu lembro que uma vez eu cheguei na Santa Casa e tinha um médico tão ruim lá, um profissional muito ruim, hoje não está mais na Santa Casa. E a pessoa que estava acompanhando, quando passava por ele, passou 1, 2, 3, 4 vezes, ele sempre receitava a mesma medicação e a problemática continuava. Aí então eu cheguei e perguntei educadamente para a recepcionista, qual médico está de plantão? Ela falou, eu não posso dar essa informação para o senhor. Eu falei, como? Não, eu não posso. O senhor quer ser atendido, o senhor aguarda tal. Aconteceu contigo. Aconteceu comigo. Então, a minha pergunta é em cima disso. Você falou assim, o paciente tem que saber se o médico está à distância ou não. Se a recepcionista, para mim ali, não queria nem informar quem era o médico que estava de plantão ali permanente, no caso, ele atendendo mesmo, você imagina se ela vai informar quem está de plantão à distância. Não, ela pode fazer isso? Não, veja o profissional pode passar para mim enquanto cliente? Da recepção é uma conduta interna, tá? Se é legal ou não é legal, também não posso responder juridicamente, não sei falar, tá? Mas a vida inteira que eu estou dentro do serviço público, se você ligar quem que é o médico de plantão, eles não podem informar. Mas vou te falar por quê. Aí cria o seguinte, infelizmente o ser humano é assim, eu sou assim, você é assim, o Dário é assim. Você está doente? Estou doente. Você precisa do médico? Preciso do médico. Porque você tem que saber quem que é, quem que não é que está. Eu entendi que você quis colocar. Tá? Sim, no meu caso, não. Uma avaliação sua. Tá? Uma avaliação porque eu estava acompanhando a pessoa e não estava adiantando nada. Eu entendi. Mas você entendeu no contexto geral o porquê que realmente não passa? Porque veja bem, se eu estou doente, eu preciso de um médico, eu não tenho que saber quem é o médico que está lá ou não. Eu quero ir lá, ele tem que me atender. Tá? Volta a falar, na sua situação, é uma situação à parte, que você teve vários problemas com médicos, e se fosse para ir lá passar com o mesmo médico, você não passaria. Eu entendi o que você quis dizer, mas num contexto geral, acho que dá para entender também o porquê. Veja bem, se eu estou doente, eu estou com uma enfermidade, eu vou ligar lá para saber quem é o médico de plantão? Não tem como, entendeu? Volto a falar, repito, eu entendi o que você quis dizer. Tá? Você passou 3, 4 vezes, mas aí que eu digo que a população
tem que buscar o direito dela. Tá? Ela tem que buscar o que ela precisa, qual a necessidade que ela tem. Se o médico não atendeu, vai para a ouvidoria. Entendeu? Faz um ofício, manda para Santa Casa. Tem que ir em cima. Entendeu? Porque o que acontece? É com um, é com outro, só que ninguém se manifesta. Ninguém se manifesta. E para o município, para Santa Casa, tá tudo bem. Como que a Santa Casa vai conseguir avaliar aquele médico se ele não tem as devidas reclamações que os próprios pacientes que estão indo lá fazem? Por isso que eu falo, a Santa Casa, acredito que ainda tem ouvidoria. Se não tiver ouvidoria da Santa Casa, usa da saúde, usa do município, que aí de uma forma ou de outra, o ouvidor vai falar, isso aqui não é meu. Então eu vou mandar para o órgão que é. Então a população tem que se manifestar. Tem que se manifestar. Repito, não é feito, não é informado o médico justamente por isso, que quem está doente não escolhe cara o nome do médico que está lá. Eu recebi entendeu? aqui, salvo o seu caso. Eu recebi aqui uma cópia, justamente, eu não sei qual é o nome do documento, se é prontuário, que chama ficha, que foi dada à paciente no momento do atendimento ou da recusa do atendimento. O que a médica coloca, eu posso te mandar foto, inclusive no teu WhatsApp favor. Aí, o que a médica coloca, a médica atendeu em loco, ela descreve de maneira bastante sucinta, né? É bem curtinho, mas ela fala o seguinte, ó, ortopedista de plantão não veio avaliar a paciente e pediu para liberar a paciente para voltar amanhã. É isso que diz, a médica diz, ortopedista de plantão não veio avaliar. Então veja bem, quando ela diz não veio, tá? Então é o seguinte, né? Aí entende-se que ela pediu o comparecimento dele, tá? E ele disse que não haveria necessidade. Aí é onde eu falei lá atrás um pouquinho. Quando ele toma essa conduta, tá? Ele está aí colocando em risco uma situação dele, do nome dele, da especialidade dele e daquele horário que ele tinha por obrigação, tá? Se o colega médico não tinha condições de avaliar, não tinha conhecimento de ir lá. Ortopedista de plantão não veio avaliar a paciente e pediu para liberar para voltar amanhã. Olha lá. O que descreveu a médica. Quando ela diz plantonista de plantão não veio atender, já complica. É o que eu estou dizendo, né? Tá? E pode alegar o seguinte, ela poderia colocar assim, ó, em conversa com o plantonista, ortopedista, se relatou o quê? Não haveria necessidade naquele momento, poderia encaminhar o paciente para outro plantão. O que o documento depreende agora, quando diz não que a pessoa não foi avaliada. Aí eu entendo também, não dessa forma. É isso que dá para entender. Aí já dá para entender como recusa. Sim. Não veio. Aí, agora, se houve uma conversa formal entre os dois profissionais e chegou no entendimento que não tinha necessidade da avaliação dele, tá? E também de contrapartida também, viu, Diego? O médico que está de plantão, tá? Eu sei que é difícil quando se fala desse quesito. Ele tem também que comunicar ao diretor clínico, diretor técnico, que ele precisou de uma avaliação do especialista, o especialista recusou a vir. Claro. Tá? É uma forma também dele se proteger de qualquer outro problema futuramente. Eu vou antecipar já uma das mensagens que estão chegando, Lorival, porque ela foi enviada por um profissional que trabalha na Santa Casa. Até bem pouco tempo atrás, se eu não me engano, ocupou algum cargo aí a nível de diretoria, o médico Dr. Mauro Assis, Sim. que mandou o seguinte: gestor da Santa Casa é o interventor. Ele que manda, gere, paga, contrata e demite. Quem indica o interventor é o executivo. Portanto, o Dr. Mauro Assis diz que a responsabilidade total pela gestão é do município, hoje, através do interventor. Mas ninguém falou que não é o município. Em momento algum eu disse que não é o interventor. Eu disse gestor. Gestor não é interventor, tá? E quando eu disse gestor... Mas quando ele diz aqui, o interventor paga, demite, contrata, ele está gerindo o hospital. Não, não, mas isso que eu estou dizendo. O interventor está gerindo o hospital. O que eu estou dizendo, porque nós falamos contexto secretaria e Santa Casa. Do que ele falou, está certo, é tudo que eu falei aqui. Em momento algum, eu falei que o município não tem obrigação nenhuma. Eu disse que a obrigação de dar informação é da Santa Casa. Através de quem? A Rosângela não pode dar uma informação dessa para vocês. Quem tem que dar essa informação é o diretor técnico ou clínico que acompanha a escala dos médicos. Por mais que a Rosângela acompanhe... Mas ela tem que cobrar. Sim, administrativamente ela vai cobrar o diretor técnico. A função do diretor técnico é ir justamente se reportar à administração, tá, o que está acontecendo no corpo clínico. Não foi tudo que ele falou aí, foi o que foi dito aqui. Em momento algum, eu eximi o executivo de obrigações de Santa Casa. Eu só separei uma coisa da outra. Eu disse que a secretária da Saúde não tem por obrigação nenhuma em responder por problemas da Santa Casa. Ela não ganha para isso, ela ganha para fazer gestão.
Perfeito, ela ganha para acompanhar o dia a dia da Santa Casa, para acompanhar as cirurgias eletivas. E não pela gestão da Santa Casa. Isso aí não é difícil entender. É só querendo, se quiser, entende. Agora também em cima dessa colocação do médico ortopedista Dr. Mauro Assis, se a gestão não fala, que o prefeito também possa usar os microfones e dar uma explicação para a população. Pode ser também, pode ser pedido para ele. Eu tenho certeza que ele vai vir aqui e ele vai dar informação. Aí eu concordo. O prefeito, que é o interventor, tá? Se foi lá, fez o levantamento, sabe o que é, ele vai vir falar. De repente, se a gestora não quis vir, ou se ela só mandou uma nota, o prefeito pode dizer quantas vezes ele veio aqui e falou da Santa Casa. Tem que abrir uma sindicância ou rapidamente chega lá, já dá para saber, ó, ele estava presencial, ele não aceitou, ele estava à distância, dá para saber? O que chamou atenção, nós temos um documento aqui na mão do chamou Diego. Atenção a nota pelo teor que logo de start já disse que está tudo certo. Eu imaginei até que viria uma nota tá tudo certo, então ele estava à distância, entendeu-se que a colocação da médica não havia necessidade do ortopedista vir naquele momento e ela mandou vir no outro dia. Eu imaginava até que viria uma nota protocolar, olha, a gente vai instaurar um procedimento, apuraremos e aí medidas serão tomadas se for o caso. Sim. Me chamou a atenção logo de cara, até porque a gente tinha conhecimento dos bastidores. Então, a secretaria vem e diz, tá tudo certo. Apuramos com a Santa Casa que não houve equívoco algum no procedimento. Então, legal. Aí, apurou com a Santa Casa. Ela não podia dar informação porque ela não é gestora. Volto a falar. Ela foi buscar informação para passar para vocês. Se a Santa Casa disse que está tudo certo, perfeito, resolveu, não é difícil você levantar. Ou o médico está de plantão ou ele está à distância. Está de plantão, não estava lá? Tem que tomar as providências cabíveis, tá? Está à distância. Conversou com o clínico que estava lá, ele entendeu que não tinha entre os dois a mesma palavra, a mesma conversa, não tinha necessidade dele ir em loco para avaliar o paciente, perfeito. Agora, a colocação da médica aí... Que o médico plantonista o não médico avaliou o paciente. Não veio avaliar o paciente. Não veio avaliar o paciente. Entendeu? Aí sim, aí pode dar conotação... Seria ele? Aí pode dar conotação de que ele se recusou ir até a Santa Casa para avaliar um pedido de uma médica do paciente. Ô, Lourival, agora é um descaso, agora é colocação minha, tá, do jornalista Dário Miguel, é um descaso muito grande com a população, da gestora da Santa Casa, a Rosângela Alvim, até mesmo o prefeito Santa Cruzense, Diego Singolani, porque nós estamos debatendo esse caso desde o acontecido. O Doni fez a matéria, repercutiu muito nas redes sociais, repercutimos aqui ontem na 104 FM, hoje novamente, mais de meia hora falando sobre o assunto. Agora, por que é um descaso com a população? Não é simples, se é simples assim de descobrir, por que então que a senhora Rosângela Alvim não pega o telefone, não entra ao vivo com a gente? Que o prefeito Diego Singolani não entra ao vivo com a gente, vocês estão falando errado, aconteceu isso. Por que deixa a gente com dúvidas e a população com dúvidas? Isso para mim chama descaso com a população. Com um profissional tem um histórico de problemas no hospital. Não, sim, com então, certeza. Não vou ficar tapando só com a então, aí, aqui, Diego, né? você vê como é que funcionam as coisas. Se é um médico, tá, que nunca teve problema, é um médico que sempre foi prestativo naquilo que ele se propôs a fazer, não ia repercutir tanto. Claro. Você concorda que não ia? Então, aí que eu falei para você, que volta um pouquinho atrás. Se ele se recusou, ele sabe o peso que é isso aí em cima do nome dele, em cima da especialidade dele, poxa, sabe? Eu já vi casos lá dentro também, já aconteceu, tá? Do médico estar à distância, uma fratura, tal, mas a família queria o atendimento na hora, certo? O que a família fez? Chamou um particular. Pagou e foi atendida, tá? Por isso que eu falo, por que foi criado o plantão presencial? Também justamente para suprir algumas necessidades. E até onde eu sei também, estou falando informalmente, tá? Até onde mais ou menos eu tenho conhecimento, o plantão presencial é diurno, tá? E o noturno é à distância, tá? Pelo menos até onde eu sei é isso aí. Então, se foi noturno, tá? Existe uma probabilidade grande dele estar à distância. Volto a falar, isso não exime a responsabilidade dele, da necessidade dele estar lá avaliando o paciente, ele não quis ir, tá? Isso aí, obviamente, que eu vou até deixar aberto aqui, tá? Entre em contato com o diretor técnico ou o diretor clínico. Manda lá uma solicitação, se ele puder falar, e vir explicar a situação. Importante. Mas eu agradeço. Veja bem, eu estou dizendo todo o meu conhecimento. Agradecemos mesmo. Eu estou repassando o que eu perfeito. Tá. Eu entendo as suas explicações. Parte delas são rigorosamente técnicas, são procedimentos que devem ser feitos, porque é assim que a coisa deve andar. Outras colocações que você fez, Lourival,
na minha avaliação, são interpretativas. E aí você tem a sua visão e eu tenho a minha. Concordo. Por exemplo, sobre a responsabilidade da secretária de saúde também, na minha avaliação, sobre tudo o que diz respeito à saúde de Santa Cruz. Não digo do aspecto jurídico. Eu não vou, por um procedimento equivocado do médico, culpar a secretária de saúde. Mas no momento em que é o município que intervém e que banca as contas da Santa Casa, se é um hospital que está no território de Santa Cruz do Rio Pardo, a nossa maior autoridade de saúde, até porque também é um cargo político, é a secretária de saúde. Você disse, o prefeito também tem que se posicionar. A rigor, o prefeito também não sabe o que está acontecendo na Santa Casa. Eu respondi pro Dário. Eu falei que o Dário falou que o prefeito poderia falar. Poderia. Para mim é a só responder que ele poderia. O prefeito é a autoridade máxima do município em termos ele é o interventor da Santa Casa. A secretária de saúde é a nossa autoridade política também e técnica da área da saúde. Tudo que reverbera nos postos, na Santa Casa, na UPA, em alguma medida, passa por ela se manifestar. Se não é ela que deve fazer isso, e é óbvio que ela não é onipresente, mas cabe, na minha avaliação, a secretária cobrar, por exemplo, na Santa Casa, ou interventora. Você não vai lá dar uma satisfação? Diretor clínico, vamos conversar. A secretária também tem essa responsabilidade. Na minha avaliação, é óbvio que tem. Tudo bem. Não, eu respeito sua avaliação, Diego. Eu estou falando tecnicamente, tá? Pô, se um dia nego falar pra mim assim, Lorival, você quer ser secretário de saúde? Até quero. Mas você vai responder pela Santa Casa, vai responder pelo UPA, jamais eu ia aceitar. Pô, mas tá aí. Jamais, então, porque a rede. Diego, é mais honesto não aceitar, se não quer fazer, pô. Não é questão de Diego, não é querer fazer, Diego. Se coloca no lugar do secretário de saúde. Eu não tô dizendo que é fácil, mas é ela que tá lá. Então, vai respingar não é ela nela. que tá na Santa Casa, gente. Vamos separar as coisas. Não é a Annelise Leitão que está na Santa Casa. Santa Casa é intervenção do município, tem um gestor interno, tá? Que responde pela Santa Casa. Quando você diz maior autoridade de saúde, concordo, é a Annelise. Mas não é porque ela é maior autoridade de saúde que ela tem que responder pela Santa Casa. É isso que eu quis dizer. Eu acho que ela tem que cobrar para que as pessoas tenham as respostas. E quando eu falei de executivo, todo e qualquer problema que houver dentro da Santa Casa, quem responde é a intervenção administrativa. Porém, ela repassa isso, se for clínica, para a diretoria clínica. Senão não tem necessidade de ter diretoria clínica. A administrativa manda em tudo e acabou. Nesse caso, novamente, pergunta de Primec. Quem que tem que dar uma explicação para a população, Lorival? De tudo que você está ouvindo. Para acabar com toda essa discussão. A gestora da Santa Casa, através do diretor clínico ou técnico. Ponto. Não tem outra pessoa para falar. É quem tem conhecimento do atendimento, é quem tem conhecimento, quem estava de plantão, se era à distância, se era presencial, é quem faz a escala. Quem que faz a escala dos médicos lá? Até onde eu sei, passa pelo diretor clínico ou pelo técnico. Ele tem todo conhecimento. Ele sim, convocado pela gestora, tá? Para dar esclarecimento. Ou que seja fazer uma nota como foi feito, vocês falaram que não aceita. Eu também acho que tem situações que para a população ter entendimento, tem que vir aqui no microfone e encarar. Encarar crítica, encarar as perguntas. Elogios. Se era tendenciosa, capciosa, que for. Elogios, tem que aceitar. E fala o que é, acabou. O Diego acabou de falar. Ele entende de uma forma, eu respeito. Entende de outra. Porém, eu tecnicamente sou da saúde há 32 anos, respondo dentro daquilo que eu tenho entendimento. E bom, acho que é desse jeito que funciona, né, Diego? Claro, é isso. E aguardaremos. Eu sempre arremato com essa. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Vamos aguardar que os fatos se esclareçam. O problema é que nessa situação veio uma nota já sacramentando que nada de errado ocorreu. Então, mas podia explicar na nota. Dizendo. Ó, a nota já horas depois, não teve nada de errado. Foi feita uma avaliação, um levantamento, e houve isso. O médico realmente estava à distância, ele entendeu que não haveria necessidade de estar presencial, e ponto. Aí concordo com você. Foi muito resumida, tá? Culpa da Annelise? Repito, não. Culpa de quem passou a nota para a Annelise, ponto. É isso. Agora, 13h38. Eu tinha uma pauta com outros muitos assuntos. E eu vou te falar um pouquinho mais. Posso falar? Acabou dominando aqui. Posso fazer mais uma colocação? Por favor, fica à vontade. E desculpe se vão gostar ou não. E tenho certeza, se a Annelise estivesse dentro da gestão da Santa Casa, seria diferente. Isso eu concordo não. Eu apoio e assino embaixo. Por isso que eu estou defendendo essa situação. Por que ela não está? Porque ela é secretária de saúde. Só que eu vou ficar quieto, então. Eu também vou ficar quieto. Porque outro dia o prefeito veio aqui, eu não vou ficar quieto, não. O Diego deu a entender que, basicamente, ele vai ser uma babá da Annelise na saúde.
que ele vai ter que fazer um papel agora focado na saúde, visitando o posto, acompanhando o trabalho, para que a Annelise possa focar em outras áreas. De novo, vamos lá. Para mim, o prefeito tem que fazer babado da secretária. Não. Pô. Eu entendo e respeito as suas colocações, Diego, mas não foi isso que ele falou, eu ouvi. Politicamente falando, tá? Politicamente falando, e ele como secretário da saúde, por mais que ele diga que não, hoje ele reconhece que ele também fazia um lado político forte na saúde. Entendeu? A Annelise não faz porque ela não quer. A Annelise não tem tino político. É técnica. Ela está na saúde porque ela é técnica. E eu entendo dessa forma, eu tenho que ter um técnico lá. Agora, se precisa de um meio de campo político, nada melhor que um ex-secretário e que um prefeito fazer. Agora, de coração, eu acho que a Annelise faz um baita trabalho na secretaria. E não sou eu que estou avaliando não, tá? São todos os vereadores, tudo que se necessita, ela está disposta. Agora, realmente, se ela não tem o tino político, alguém tem que fazer. Eu, como vereador, não posso. Quem tem que fazer? O prefeito. Faço das suas palavras, também tenho o mesmo pensamento. A Annelise marca geração na gestão da saúde. Só é que a minha crítica é que quando chega na Santa Casa, ela não passa daquela linha. Ela não tem poder nenhum na Santa Casa. Não é questão de não ter poder também. Veja bem, como que ela vai passar daquela linha se ela não vive o problema da Santa Casa? Ela acompanha, ela não vive o problema da Santa Casa. Você entendeu o que quer dizer? Mas como secretária deveria viver? Ô, louco, Diego. Como? Ela tem que acompanhar escala médica, ela tem que acompanhar quem está de plantão, ela tem que acompanhar quantas cirurgias tem no dia. Ela pode vir aqui e passar para vocês o seguinte, olha... Santa Casa, tanta cirurgia letiva, tanta cirurgia de emergência, aí tudo bem. Aí ela tem isso aí, por quê? É ela que paga a Santa Casa, certo? Agora, dizer que ela tem, que está dentro da Santa Casa, desculpa, não tem jeito. Aí que vão arrebentar ela mesmo. Ela já faz um baita trabalho lá, uma dimensão enorme. Santa Cruz, toda vez eu falei aqui nesse microfone, não vou me cansar de falar. Saúde de Santa Cruz é diferenciada. Quando eu dou nota 10 para a saúde... Toda nota 10, ela também tem lá os seus percalços, tem lá as suas dificuldades, tem lá as suas falhas. Ninguém é 100% correto, ninguém faz tudo corretamente. Mas a saúde de Santa Cruz do Pardo, ela é diferenciada. E eu aposto qualquer um, pega a cidade de 100 mil habitantes que tem um centro de especialidade. Pega uma cidade que a secretária está preocupada em trazer o cirurgião plástico para atender 2 ou 3 pacientes que têm necessidade. Inclusive eu estou também tentando ajudar a trazer. Tá? Pega uma secretária que está preocupada com as crianças com diabetes, tá trazendo endocrinologista para dentro do município. Não é obrigação. Por isso, isso é autocomplexidade, ó, vai para a fila. Por isso que eu digo, Santa Cruz em uma saúde 10. Não é porque é a melhor do mundo, mas se referindo à saúde, obrigação município, obrigação Estado, obrigação governo federal, ela faz muito acima do que era obrigatório. Porque quer fazer bonito? Não, porque tem dinheiro e porque reconhece que a população merece. É isso que eu digo. O assunto é vasto, importante. Com certeza. E a gente espera que mesmo nessa discussão acalorada, a população que nos ouve depreenda algo de positivo, compreenda, tome a sua decisão. Se quer ver algo legal... Aqui a gente está tentando promover o debate público. Sabe por que esse debate é importante? Claro. Por que o debate é importante quando se vai discutir a vida de um político que quer se eleger? A população está ali, claro. Tá atenta. É o que é aqui. Eu gosto da entrevista aqui, nunca me preocupei em vir aqui da entrevista. Porque a gente não mistura o homem público com o cidadão. Com certeza. E eu aprendi isso o que a gente faz desde sempre. Ô, Diego, eu aprendi isso na política. Sim. Levando lambada, aprendi isso na política. E hoje eu sou do jeito que sou. Loival, chegou muita mensagem. Se eu ler 3, 10 ou 20, os outros 50 vão ficar pé da vida. Fica à vontade, o assunto rendeu muito, então peço desculpas à audiência. O que é importante? O importante não é o que estão falando que nós vamos responder. Claro. O importante é a participação dos ouvintes aí. E enquanto homem público, presidente de Câmara, chefe de um poder constituído, você vir se expor e as pessoas podem gostar ou não do que você falou, concordar ou não. Mas eu sou obrigado a falar a verdade. Eu não posso vir aqui e falar o que o povo quer ouvir da forma que o povo quer ouvir. O que eu vou destacar, a gente precisa ficar passando seda, como é que fala, rasgando seda para ninguém. Sim, com certeza. É função do homem e da mulher públicos
cumprir o papel que você está executando aqui Com hoje. certeza. Eu posso discordar veementemente de tudo. Não é o caso, mas vamos supor. Mas faz parte. Você está aqui dando explicações. Faz parte. Então é isso que a gente pede. Sim. Não tem que dar satisfação para a Rádio 104, para o Diário Cidadão, para ninguém. É outra coisa. Pra a satisfação não é pro Diego, cara. não é pro Diário. Isso, é. A rádio, ela pega É o que a gente o faz. município inteiro, com É certeza. isso. É satisfação para a população, beleza? ué, eu penso Lorival, assim também. minutos finais, considerações finais. Se quiser tratar de outro tema, a gente vai acompanhar muito o trabalho de vocês a partir do próximo dia 6. A sessão, fica à vontade aí. Pai. Diego, eu só gostaria de dizer o seguinte, eu estou fazendo incessante, tá? Sim. Mesmo no recesso, estou em todo dia na Câmara, de manhã à tarde, tá? A Câmara está passando uma reforma muito grande. Sim. Já era necessário, Cristiano de Miranda deu o pontapé inicial e eu vou dar o pontapé final, né? Conversei bastante com o Ivan, a Santa Casa sempre teve aquele problema de chegar ao final do ano e devolver 1 milhão, 2 milhões. A Câmara. Acabou, a Câmara, perdão. Santa Casa ficou na cabeça. Agora. Ficou na cabeça, Normal. discutimos bastante, né? A Câmara. Por quê? Porque eu acho que não tem necessidade. Tá? Já sentei com o Ivan, chamei ele. Nós vamos fazer um planejamento anual, Sim. tá? Para que todo o planejamento meu seja feito e seja devolvido o mínimo de dinheiro, tá? Por quê? É importante. Eu não quero chegar ao final do ano, pegar um cheque, devolvi tanto. Claro. Se devolvi, não fiz mais que obrigação. E fiz errado em pegar mais e não ter um planejamento. Tá? Essa é uma parte. Estou trazendo toda a tecnologia de ponta para a Câmara Municipal. Tá? Porque a nossa era muito arcaica. Tá? Esse sistema de som, sistema de imagem, o Miranda já deu início. Todos os projetos serão protocolados digitalmente. Tá? Nós vamos, em um espaço curto de tempo aí, nós vamos acabar com o papel. Tá? Isso será importante para a própria mídia, para vocês de rádio. Né? Vão poder acessar lá, a hora que vocês acessar, os projetos já estão lá. Você vai comprar mais um carro para a Câmara? Já está comprando. Que carro que vai ser? Então, são 3 tipos de carro, né? Tem o Jetta, 3 ou 4 tipos na linha que eu coloquei lá, na linha que eu especifiquei. Eu acredito que no momento está sendo o Corolla o melhor preço. Tá? Aí, se nós falarmos custo-benefício, realmente é o melhor. E o que acontece com o atual veículo? Ele vai para a Prefeitura Municipal. Até tive uma conversa antecipadamente com o prefeito Diego. Santa Casa necessita de um carro. Santa Casa tem um carro lá que eu me lembro bem. Lá há 15 anos, 18 anos atrás, eu fui com o seu Mércio buscar esse carro em Avaré. Um carro não tem condições de andar, né? Anda na cidade precariamente. E eu acho assim, um absurdo uma Santa Casa do tamanho da nossa, das necessidades que tem um veículo lá dentro, para transporte, buscar, de repente levar as pessoas para algum lugar e não tem. Sim, e também acho absurdo, com tudo isso, com todo o apoio, com todo o incentivo, vocês vereadores, o próprio prefeito municipal que paga a conta, é um absurdo que aconteceu esse caso e até agora ninguém da Santa Casa vem para pronunciar. Então é um absurdo também, meu pensamento. Concordo com você. Eu acho que quando há problema, porque a melhor forma de você levar para a população, se houve erro ou se não houve erro, realmente é aqui é através da comunicação, justamente. Vou fazer uma pergunta 100% capiciosa. Quase na maldade, então, já pra gente fechar a entrevista que foi quente. Pode ir pra cima. Mas imagino que produtiva, para quem acompanhou até aqui. O carro, o Jetta, qual é o ano do Jetta que hoje serve você? 2013. Tá, esse carro não serve mais para a Câmara, mas serve para Santa Casa. Não. Ó, veja bem. É 100% capiciosa. Não. Vou mandar para a prefeitura e pedir que a prefeitura mandasse um carro para Santa Casa. Não esse. Não esse. Esse não tem sentido nenhum. Se eu tô tirando da Câmara Municipal, porque já tem um certo tempo de uso. Então, eu não vou mandar para Santa Casa. Se tu vai mandar para lá, eu entendi que era não. Eu disse o seguinte, foi até legal. Sim. Eu falei, eu prefiro vou fazer uma troca com você. Tá? Eu vou te mandar o Jetta e você pega e manda um carro para Santa Casa utilitário, tá? Para que ela possa usar nos deveres do dia a dia, tá? Não tem nem sentido mandar o Jetta para quê? Motorista carregar caixa, não tem sentido. Então tem que ser um carro utilitário, tá? Ele tem obrigação? Não. Foi um pedido meu para que se faça isso. Estou mandando muita coisa lá para a prefeitura, muita coisa que estava em desuso, materiais inservíveis, fiz uma faxina enorme. Eu estou ampliando o administrativo, para vocês que conhecem, sabem que o administrativo é apertado e você tinha espaço, né? Mal utilizado. Por fim, estou fazendo todo o trabalho, a população vai acompanhar. Eu sei que virão críticas, tá? Mas eu, como presidente da Câmara, tá? Como gestor da Câmara Municipal, eu tenho obrigação de manter o estabelecimento público em boas condições e que dê também boas condições para quem vai usar lá.
Entendeu? Beleza. E a gente vai se falar bastante ao longo do ano. Com certeza. Esperamos que seja um ano produtivo para o Poder Legislativo de Santa Cruz, que tem sido um parceiro para que a cidade avance, como tem avançado nos últimos anos. Enquanto jornalistas aqui na 104, até pela linha editorial, pontuamos críticas quando entendemos necessárias, e a população não é obrigada a concordar. De jeito nenhum. Mas de maneira muito honesta, a gente expõe nossos pontos de vista. Com certeza. Em alguns momentos críticos, em várias vezes reconhecendo o bom trabalho que vocês também fazem. E torcendo, sim, nesse caso, a gente não é função de jornalismo torcer, mas enquanto santacruzenses, a gente torce para que a Câmara faça um bom trabalho, porque é sinal que o município vai avançar também. Sim. Dependemos muito do Poder Legislativo, que a partir desse ano estará sob o seu comando, viu, Lorival? E é bom lembrar, Diego, até uma colocação que eu faço aqui, que não é a 104, não é a difusora, não é a 99. Claro. Se você assiste a Globo, a Record, vocês vão ver que a linha de entrevista, a linha de comentários do jornalista é a mesma, né? Tem as críticas, eles entendem de uma forma, quem está sendo entrevistado entende de outra, e por fim, é uma forma de levar até a população a verdade, a realidade. Claro. Aí a população vai, né, vai filtrar o que é o que não é. Né? E mais um detalhezinho, só para terminar, eu sei que já avançou um pouquinho. Graças a Deus, Diego, estou conseguindo fazer o trabalho que eu gostaria de fazer junto com os vereadores. Estamos todos unidos. Tá? Fui em 2 reuniões, não falei em nome do Lorival vereador, falei em nome do presidente da Câmara, representando os vereadores. É isso que a população quer. A população quer os vereadores unidos para um bem comum, que é a população. Isso é muito importante falar. Algo mais, Dário? Não, somente agradecer a paciência, né, de responder um tema que não é dele. Nem era da entrevista. Não era dele, a pauta seria outra. Quando fala de saúde eu gosto. E é uma pauta que surgiu aos 45 minutos do segundo tempo, agradecer a ele, até porque tinha uma outra pauta já preparada para hoje também. Só deixar agendar na próxima, nós estamos aqui. Sempre receptivo, parabéns aí por atender sempre a imprensa. Valeu, Lorival, bom trabalho para você. Música, exatamente. Puta merda. Tem alguma aí que já veio? Hoje pegamos ele de surpresa Diego, também, né? Eu tenho tanta música na cabeça, mas... Então vai pensando aí, eu vou chamar o intervalo, aí você manda pra gente. Já. Valeu, Lorival. Tá, agradeço a todos aqueles que nos acompanharam e quero que tenham apreciado bem o debate aí, que é importante. 1:10, intervalinho, voltamos já já. Ainda hoje, no plantão policial, o tarado do Corsa Sedan. Será que tem outras pessoas que têm o mesmo veículo? O tarado do Corsa Sedan. Homem é flagrado espreitando mulheres durante caminhada e se masturbando dentro de veículo. Olha que absurdo, cara. Algumas mulheres já procuraram a polícia para denunciar o sujeito. E a gente traz detalhes do caso já já, ainda hoje, no Giro de Notícias. Giro de Notícias. Quer atualizar o seu guarda-roupas? Então corra para a Hering Santa Cruz, na rua Euclides da Cunha 668 Centro. Na Hering, você confere opções exclusivas para compor looks cheios de personalidade e estilo. Comprando a partir de 3 peças básicas, ganhe descontos incríveis. Essa é a sua chance de renovar o guarda-roupas por inteiro. Nos siga nas redes sociais. Procure por @Hering Santa Cruz e fique por dentro das novidades em primeira mão. Visite a Hering e escolha seus looks preferidos. Hering Santa Cruz, rua Euclides da Cunha 668 Centro. Ligue 3372-2396. Siga o @Hering Santa Cruz nas redes sociais. Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons de descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo desta corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão. Rio Pardo Locação de Máquinas tem à sua disposição as máquinas e equipamentos que você precisa em sua construção. Vendas e consertos de ferramentas elétricas e manuais. Na Rio Pardo Locação de Máquinas tem tudo isso e muito mais. Avenida Carlos Rios, 654, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo. Rio Pardo Locação de Máquinas. Fone 14-3372-5975.
referência em diagnóstico por imagem na cidade de Santa Cruz e região, o SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem, conta com equipe profissional e qualificada para prestar o melhor atendimento, com os mais modernos equipamentos, sempre oferecendo rapidez e precisão nos laudos para o conforto e satisfação dos nossos clientes. Faça uma visita e conheça nossos exames e serviços. Tomografia computadorizada multislice de 32 canais, ultrassonografia com Doppler colorido, densitometria óssea, mamografia digitalizada, radiografia digitalizada, exames cardiológicos, ecocardiograma com Doppler colorido, eletroencefalograma ECG, serviço PAX, onde seu médico acessa as suas imagens em qualquer lugar via internet. SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem da Santa Casa. Agende hoje seus exames através do WhatsApp 14 99726 1150. Telefone 14 3373 2086. I need somebody help, not just anybody help. Nos dias atuais, a formalização é mais que necessária para muitos profissionais. O escritório Help está apto para auxiliar o microempreendedor individual, o MEI, desde a abertura do seu negócio, acompanhamento, orientações, além de declarações e pagamentos de guias. Nossa equipe te espera através do telefone 3372-9500 ou WhatsApp 997954863. Agradecemos a confiança dedicada ao nosso trabalho. Falou em construção? Lembrou Emerson Construções. Ligue 997229605. Tudo para sua construção. Realize seu sonho. Reformas, construções em geral. Emerson Construções oferece tudo, do alicerce ao acabamento, para a sua obra. Agora com equipe ainda mais completa. Com pedreiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas, marceneiros, gesseiros e também com engenheiro responsável com mais de 20 anos de experiência no ramo. Construindo ou reformando, Emerson Construções está sempre com você. Ligue 997229605. Atende toda a região. Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, confie em mim. Guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios. A felicidade é poupar no Sicredi. Confira o regulamento em poupançapremiadasicredi.com.br. Ocorrências policiais. Caia na Real e venha economizar na Maditrate Constru Reforma. Ofertas de verdade para construir e reformar com economia total é só aqui. Caixa térmica Mor 26 litros, vermelho e azul de R$ 93,58 por R$ 69,99 é real. Bacia sanitária em cepa Tema de R$ 771,26 por R$ 505,99